21 de junho de 1824. Uma parte do mar do Recife está cercada pela esquadra enviada pelo imperador Dom Pedro para sufocar os movimentos que exigem dele uma constituição legítima e mais poder para as províncias. Um dos pontos de comércio mais movimentados do mundo está paralisado. Na calada da noite, sem aviso, o invasor bombardeia a guarnição da barca do registro que controlava o acesso ao porto. 2 soldados morrem na hora. Um terceiro fica mutilado e outro ferido. Na manhã do dia seguinte, militares do Batalhão dos Homens Pardos iniciam um levante, saindo do quartel do Largo do Hospício, no centro do Recife. Eles clamam por vingança. Mais pessoas se juntam à multidão enfurecida que segue pelas ruas na direção do bairro do Recife, dominado pelos comerciantes portugueses. À frente dos rebelados, o major Emiliano Felipe Benício Munduruku puxa os gritos de guerra com versos em homenagem a Henri Christophe, herói da independência do Haiti, deflagrada por negros escravizados que depois aboliram a escravidão. Qual eu imito Cristóvão, esse mortal haitiano. Eia, imitai o seu povo, ó meu povo soberano. No meio do caminho, a movimentação é interceptada por outro líder militar, que fazia parte de um batalhão de negros. É Agostinho Bezerra Cavalcante Souza, capitão de granadeiros e comandante do 4º Batalhão de Artilheiros dos Henriques. Opondo-se ao plano de ataque, ele havia saído da Fortaleza das 5 Pontas e chegou no bairro de Santo Antônio bem a tempo de dispersar a multidão e prender os mais exaltados. Com isso, conseguiu fazer com que as tropas retornassem para os quartéis, restabelecendo a ordem na cidade e evitando um banho de sangue. Emiliano Munduruku e Agostinho Bezerra Cavalcante, se agora estavam em lados opostos, em breve vão estar juntos ao lado de Frei Caneca nas últimas batalhas da Confederação do Equador. Olá, ouvinte! Esse é o 3º episódio do podcast Sagas Pernambucanas, Confederação do Equador, e se chama 1824, o ano da Confederação. Esse podcast é uma produção da Rádio Alep, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, em comemoração ao bicentenário do movimento que desafiou o Império do Brasil em prol de mais liberdade para as províncias do Norte. Eu sou André Zahar e divido essa viagem pela história com Clarissa Falbo. Indique esse podcast para um amigo, avalie com 5 estrelas no tocador. Sim, ouvinte, é muito bom ter você aqui conosco. E sem mais delongas, finalmente chegamos em 1824, o ano da proclamação da Confederação do Equador. Esse episódio marcante da história de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Hoje, começamos falando de um fato que aconteceu às vésperas dessa proclamação. Deu para você sentir um pouco do clima de tensão que estava no ar? A gente vai voltar a falar do Major Emiliano Munduruku, uma figura interessante, assim como do Capitão Agostinho Cavalcante. Mas antes, vamos retomar aquela história que começamos nos episódios passados, que é a do Capitão Pedro da Silva Pedroso. A gente precisa falar dele e do levante que fez um ano antes da Confederação, até para entender o que houve depois. Exatamente, Clarissa. Como a gente já falou aqui no podcast Sagas, havia regimentos militares na época divididos em corpos separados entre brancos, negros, pardos, ricos, comerciantes. Os homens pobres, livres, eram recrutados à força ou se alistavam para tentar melhorar de uma condição de vida ainda mais desfavorável, mas quase nunca alcançavam os postos mais altos de oficiais. No máximo, chegavam a se tornar capitães. Ainda mais nas tropas de primeira linha, majoritariamente formadas por portugueses ou descendentes de portugueses. Ou seja, as forças militares reproduziam as desigualdades e tensões que existiam na sociedade. Por sinal, essa é a época da formação do Quilombo do Catucá, que saía dos subúrbios do Recife, onde hoje tem o bairro do Curado, e entrava pela Mata Norte até a divisa com a Paraíba.
o Quilombo do Catucá era liderado pelo guerreiro Malunguinho, que hoje é cultuado como entidade sagrada pela Jurema, religião de matriz afro-indígena. Mas que tal voltar ao nosso personagem militar, o capitão Pedro Pedroso? Pedro Pedroso, o Pardo do Recife, como ele se auto-intitulava, era capitão do Regimento da Artilharia do Recife, quando aconteceu a Revolução de 1817. Ele presenciou o estopim do movimento, quando o capitão José de Barros Lima, o Leão Coroado, se revoltou contra a ordem de prisão dada pelo brigadeiro português Manuel Barbosa, puxou a espada e o matou. Foi Pedroso quem pegou a espada ensanguentada, assumiu o comando do regimento e proclamou o início do levante. Só que nos dias seguintes, ele revelou ser uma personalidade bem radical e exaltada, capaz de ações violentas. Como, por exemplo, mandar fuzilar o emissário enviado para dialogar com os revolucionários pelo governador português Caetano Pinto. Pedroso também promoveu fuzilamentos de soldados sem ordens superiores. E puxava a espada para quem se propunha a negociar com o rei Dom João VI. Por outro lado, se diz que Pedro Pedroso esteve por trás do primeiro ato abolicionista já decretado no Brasil, que concedeu, depois da Revolução de 1817, a alforria aos escravizados que se alistassem no exército. Ele, pessoalmente, treinou a primeira tropa de ex-escravizados libertos. Pedroso atraía o apoio de parte da população, especialmente pretos e pardos, com sua fama de destemido. Era popular, carismático, presença. Gostava de andar no meio do povo e ser amado pelo povo o fazia ser temido pelas elites. Por um lado, a classe abastada queria o apoio popular que ele podia agregar, mas não ao ponto de ameaçar o regime escravocrata. Muita gente não queria que o Haiti fosse aqui. Quando foi capturado, em 1817, Pedroso foi mandado para a Bahia acorrentado pelos pés e pelo pescoço. Chegando lá, descobriu que os presos ficavam separados conforme a hierarquia social. Sentiu-se discriminado pelos próprios colegas do movimento republicano, e isso o desiludiu. Com isso, ele começou a questionar as próprias convicções políticas. Por ter crimes de sangue na conta, não foi anistiado com os demais em 1821. Chegou a ser transferido para Portugal, de onde seria enviado para o degredo perpétuo na costa asiática. Mas antes que isso acontecesse, houve uma reviravolta. Pedro Pedroso é uma figura curiosíssima de todo esse ciclo, de revolução. Ele é um mestiço, em algumas fontes ele aparece como um homem negro também, mas majoritariamente ele é visto como um mestiço que conseguiu estudar e se tornar capitão no exército, certo? Na Força Armada. E que é um dos raros, uma das raras aberturas de ascensão social para um homem mestiço nessa época. Esse falando é o professor da UFPE, George Cabral, em entrevista ao nosso podcast. E em 17 ele é uma das figuras mais radicais do movimento. Ele é tão radical que em uma reunião do governo provisório, de 1817, o advogado José Luiz Mendonça disse assim: gente, vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma carta para Dom João, perguntar se ele quer ser um monarca constitucional. Se ele quiser, a gente fica de boa. Pedro Pedroso puxa a espada e diz: olha, se for falarem mais uma vez nisso, eu mato. Então ele é um dos que mais radicaliza em 17, inclusive ele não é beneficiado pela anistia em 1821, porque ele tinha um crime de sangue que foi ordenar a execução de desertores do exército pernambucano em 1817. Ordenou de próprio punho sem ordem superior. Então ele fica preso em 21, é mandado para Lisboa, mas depois ele é instrumentalizado. Então Pedroso tinha mudado de lado. Isso, alguma coisa lá em Portugal tirou de vez a vontade dele de ir contra a monarquia no Brasil.
Se sabe que ele tem uma liderança importante no Recife entre a população negra e mestiça. E ele volta para Pernambuco aliado às forças, né, ligadas ao imperador Pedro I, para desestabilizar Gervásio Pires e para colocar no poder um governo simpático à adesão ao Rio de Janeiro. Então, como lembra Jorge Cabral, Pedroso participa do complô apoiado pelo governo do Rio de Janeiro, que derruba logo depois do Grito da Independência o presidente da junta governista em Pernambuco, Gervásio Pires, um ex-companheiro de prisão de Pedroso na Bahia. Gervásio é novamente preso, mandado para Lisboa. Quando um novo governo é eleito em Pernambuco, Pedroso se torna governador das armas como prêmio, ou seja, assume o comando das tropas da província. Mas aí vem de novo a manifestar aquela mesma postura radical de antes, fazendo execuções sem processo civil, prisões e promoções de militares de forma arbitrária, mas contando com o apoio das classes populares e tropas milicianas. Esse governo que ele ajudou a implantar tinha um caráter mais conservador e ficou conhecido como Junta dos Matutos, porque representava os proprietários de terra do interior. E tinha duas alas. Uma delas, ligada aos senhores de engenho da Mata Sul, era liderada por Francisco Paz Barreto, o Morgado do Cabo. Você deve estar se perguntando, por que danado esse maluco era conhecido como Morgado, né? Será que ele era desanimado? Xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil e inconsistente. Não. Até que não, vice. Antes fosse. Esse Morgado ainda vai dar um problemão na história. Já a gente explica. O Morgado do Cabo também tinha ficado preso na Bahia depois de 1817. Voltou a Pernambuco e então foi mandado para as masmorras de Lisboa por participar do levante contra o Luís do Rego, que a gente falou aqui era o governador da província. Essa ala, liderada pelo Morgado do Cabo, era partidária do governo do Rio de Janeiro e da monarquia. O outro grupo era o dos plantadores de algodão da Mata Norte, liderados por Francisco Gomes dos Santos. Eles queriam mais liberdade e autonomia para as províncias. Assim, a Junta dos Matutos fica polarizada e o período é marcado por convulsões políticas e sociais e agressões de rua cada vez mais frequentes. Havia medo de uma trama para recolonizar o país de um lado ou de uma nova tentativa de implantar a República, como a de 1817, de outro. Pedro Pedroso agora se coloca como defensor da independência e da integridade do Império contra os partidários do separatismo, da República e manobra o ódio racial das classes mais populares contra o governo. São novos tempos, em que questões raciais, identitárias, de cidadania, militares e políticas se combinam e inflamam a sociedade. Pedroso acusa a Junta dos Matutos de ser republicana e lidera, então, um levante entre os dias 21 e 28 de fevereiro de 1823. Esse episódio fica conhecido como A Pedrosada. O levante deixa Recife e Olinda em polvorosa e a população teme uma revolução racial. Esse foi um conflito aberto entre os poderes civil e militar. Peças de artilharia foram apontadas para o Palácio do Governo, houve conflitos nas ruas e o Recife foi dominado por batalhões de negros e mestiços que aclamavam Pedroso como o novo Henri Christophe, o herói haitiano responsável pela libertação daquele país. Pedroso e seus apoiadores ameaçavam com represálias os brancos e os caiados, que eram os oficiais que recebiam preferência nas promoções. Pedroso ainda tentou eleger uma nova junta para se perpetuar como governador das armas, mas os membros do governo que chegaram a se refugiar no engenho do Morgado do Cabo conseguiram o apoio de tropas fiéis e retornaram ao Recife, ordenando a prisão de Pedroso e seu embarque para o Rio de Janeiro. A história de Pedroso não acaba aqui. Em 1824, ele ainda vai voltar para Pernambuco, novamente do lado do Império, dessa vez para participar da repressão à Confederação do Equador, junto com as tropas de Dom Pedro.
Depois disso, vai viver tranquilo o restante da vida afastado da política no Rio de Janeiro. Mas em 1834, 10 anos depois da Confederação, uma fofoca estava o deixando inconformado e um pouco enciumado. Nas ruas da capital imperial, os cariocas vinham falando que José Bonifácio, o conselheiro de Dom Pedro, tinha sido o primeiro indivíduo a dar o grito da independência. Então, lembrando daquele dia que puxou a espada ensanguentada das mãos do leão coroado, Pedroso mandou publicar num jornal: Não pude ouvir a sangue frio que o senhor doutor José Bonifácio fosse o primeiro que desse o grito da independência no Brasil. Esta glória só a mim pertence, porque eu é que fui o primeiro que na cidade do Recife de Pernambuco, a 6 de março de 1817, pelas 2 horas da tarde, fiz soar esta palavra mágica, que depois foi ecoada em 7 de setembro de 1822, pelo senhor José Bonifácio de Andrada, nos campos do Ipiranga. Mas voltando a Pernambuco, dividida e desmoralizada, a Junta dos Matutos renunciou em dezembro de 1823, mas a sociedade seguiu sendo tensionada por todos os lados. Os federalistas defendiam mais poder para as províncias e se reuniam em torno do intendente da Marinha, Manuel Carvalho Paz de Andrade. o próximo personagem de quem a gente vai falar. Do outro lado, tinham as pressões do Rio, a monarquia. Mas espera aí, a gente falou bastante e acabou antecipando um pouco a ordem dos fatos. Vai, Clarissa, bota a ordem nessa bagaça. Então, bora voltar a falar do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, naquela época da Junta dos Matutos e da Pedrosada. Enquanto Pernambuco estava totalmente dividido, como a gente viu, no Rio de Janeiro a coisa também não andava lá muito bem. Em 3 de maio de 1823, é instalada uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. A data, por sinal, marca hoje o Dia do Parlamento, quando é comemorado o início do poder legislativo no país. Legal, né? Ah, legal sim. A elite econômica e política, detentores do PIB do país, vão para o Rio para escrever a Constituição. E como se não estivesse já tudo bem complicado, Dom Pedro, quando viu que daqueles debates ia sair um projeto que reduzia o seu poder, dissolve a Constituinte em 12 de novembro de 1823. Apenas. Foi bem traumático, na verdade. A tropa imperial cercou o edifício da Assembleia e colocou canhões da artilharia nas entradas das ruas próximas. Os constituintes, por prudência, se retiraram sem protesto, mas ao deixarem o prédio, alguns ainda foram presos e depois exilados, entre eles 4 pernambucanos. Ô Clarissa, você falou tudo que estava acontecendo no meu Rio de Janeiro e não deixou nada pra mim, né? Eu aqui ameaçando seu brio carioca, né, amigo? Vou deixar. Vai na bola. Partiu. O imperador nomeou em seguida um Conselho de Estado para elaborar uma Constituição que lhe deu amplos poderes, outorgada em 25 de março de 1824. Por essa Constituição, que foi a primeira da história do Brasil, por sinal, e também está fazendo 200 anos agora, Dom Pedro exerceria ao mesmo tempo os poderes executivo e moderador. Poder moderador é um 4º poder de Estado, que se sobrepõe aos outros poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, com a justificativa de, teoricamente, mas bem teoricamente mesmo, equilibrar os demais. Será? Ou seja, Dom Pedro queria superpoderes. A Carta Magna proposta pelo Império ainda retirava a autonomia das províncias. Isso tudo caiu como uma bomba em Pernambuco. Quando os deputados de Pernambuco, Paraíba e Ceará, que faziam parte da Constituinte, voltaram do Rio de Janeiro, publicaram um manifesto contando os episódios que foram dar na dissolução da Assembleia. A intenção deles era firmar uma liga regional de resistência ao golpe de Estado. Aí Pernambuco entrou de vez na briga contra a Corte do Rio e elegeu um governo provisório. Só que a Corte do Rio havia feito uma carta de lei determinando que não cabia às províncias a escolha do presidente e do secretário.
Mas Pernambuco foi lá e pagou para ver. Pernambuco elege um governo por conta própria com Manuel de Carvalho Paz de Andrade, presidente da província. E para secretário, José Natividade Saldanha, um homem negro. O governador das armas aclamado foi o agora coronel José de Barros Falcão, ex-revolucionário de 1817, que, como a gente falou no episódio passado, comandou os militares pernambucanos ao lado das tropas imperiais na Guerra da Bahia para a expulsão das tropas portuguesas. Mas agora, em protesto contra a dissolução da Constituinte, ele, Falcão, arranca em público a condecoração que o imperador lhe deu após a campanha na Bahia, dizendo que não queria mais nada de um traidor, e isso seria imitado por outros oficiais. E por falar na Bahia, com o fim daquele conflito alguns meses antes, o medo por aqui era que, sem guerra para lutar, o exército imperial estava totalmente liberado para atacar os federalistas pernambucanos. Pois é. A eleição de Manuel Carvalho foi confirmada em janeiro de 1824 pelos eleitores do Grande Conselho, agora não mais em caráter temporário. O Grande Conselho era a reunião das câmaras municipais com a junta de governo e os principais comandantes militares e autoridades religiosas. E eles escolhem o Manuel de Carvalho, mesmo sabendo que o Império tinha reconduzido ao governo da província o Francisco Paz Barreto. Sim, o Morgado do Cabo, aquele mesmo que comandava o governo dos Matutos e tinha caído por não conseguir atender aos interesses de nenhuma corrente da sociedade. Só um esclarecimento. Morgado do Cabo era um cara desanimado que vivia no Cabo? Não, né, amigo? Agora chegou o momento de desvendarmos esse mistério de por que ele era chamado assim. Vamos ouvir a explicação do professor George Cabral. O termo morgado, né, vem de uma instituição que é característica do antigo regime, né, português, que é o morgadio. Era uma estratégia de juntar as propriedades de uma família. Então, as famílias eram numerosas, né, muitos filhos, e partilhar a herança, sobretudo a propriedade rural, entre várias gerações de vários filhos, no final de 2 gerações ninguém tem mais nada, né? Cada um tem só um sítiozinho. Então a ideia do morgadio é juntar toda a propriedade, torná-la indivisível, e esse bloco passa para o herdeiro principal. O herdeiro principal é o morgado. Então o morgadio do Cabo vem lá do século XVI, foi passando de geração de pai para filho ou de tio para sobrinho em vários momentos. Em geral, é proibido a passagem para mulheres. E tocava, na vez, a Francisco Paz Barreto. Então, quem é Francisco Paz Barreto? É um grande proprietário de engenhos, um bloco de propriedades rurais na Mata Sul, no Cabo. Dessas propriedades rurais, ele retira o rendimento que paga pensões aos seus irmãos. Mas ele é a figura principal, né? E como poderoso proprietário, né, ele tem a sua clientela, né, a sua própria tropa armada, como era comum nessa época. Lembrando que a Mata Sul de Pernambuco era historicamente mais ligada à monarquia, já que a rota comercial do açúcar continuava passando por Lisboa para chegar aos mercados europeus. Depois de rejeitar o nome do Morgado do Cabo, o Grande Conselho ainda mandou uma resposta, digamos, desaforada para a Corte do Rio de Janeiro, falando simplesmente da desconfiança não pequena de que se acham todos os habitantes dessa província receando o restabelecimento do antigo e sempre detestável despotismo. Aqui estão dispostos a resistir corajosamente. Despotismo. Para quem não está familiarizado com o termo, é definido assim pelo dicionário Michaelis: sistema de governo baseado no poder absoluto, arbitrário de um monarca ou ditador. Por extensão, qualquer forma de abuso de autoridade que revela tirania, imposição ou opressão, arbitrariedade. Ou seja, essa representação à corte é uma voadora de Pernambuco nos peitos do Império. tiro, porrada e bomba. Pé no bucho e mão na cara. Se a gente trouxer para os dias atuais, seria como acusar o chefe de Estado de autoritarismo. Agora, tem um episódio que aconteceu no meio disso tudo e que raramente é lembrado. A nossa pesquisa só encontrou umas poucas citações. É o Manifesto das Mulheres de Goiânia, daquela mesma época, e que eu faço questão de ler. Diz assim: Queridas compatriotas, o imperador que soube de tal arte iludir-nos,
tirou finalmente a máscara hipócrita com que se disfarçava e fez ver em toda a claridade que, se nos embalava com a independência, era para mais facilmente nos escravizar. A dissolução da Assembleia Nacional à força de artilharia e baionetas, todos os seus atos posteriores o confirmarão e tendem ao mesmo fim, o de escravizar-nos. Alguém poderá taxar-nos de nos intrometermos em política por ser matéria alheia ao nosso sexo. A isso responderemos: não somos nós mães e esposas? E queremos acaso ser mães e esposas de escravos? Registro importantíssimo. Agora vamos falar um pouco mais do Manuel de Carvalho, o homem que o Grande Conselho escolheu como presidente da província de Pernambuco. Bora! Olha eu concordando com você. Então, Manuel de Carvalho era um homem rico, filho de família tradicional e maçom. Participou com o irmão Francisco da Revolução de 1817 e foi um dos conselheiros do governo republicano. Mas, ao contrário de seus companheiros de luta, conseguiu não ser preso nem morto. Se refugiou no seu engenho em Jaboatão e embarcou clandestinamente para os Estados Unidos, onde ficou até a anistia pelas cortes de Lisboa. Nesse exílio, ele abraçou as ideias constitucionalistas e federalistas da independência dos Estados Unidos. A paixão foi tanta que ele abandonou até a mulher brasileira para ir viver com uma americana e batizou as 3 filhas com os nomes de estados americanos: Pensilvânia, Filadélfia e Carolina. Eu só fico pensando quais eram os apelidos dessas moças. Mas vamos entender o que representaram os Estados Unidos para as lideranças políticas da época. Quem explica é o professor George Cabral, agora na entrevista ao programa Em Discussão da TV Alep, disponível no YouTube. Então, a independência dos Estados Unidos em 1776 e depois, em decorrência dos acontecimentos na Europa, né, com as guerras napoleônicas e o vazio de poder no trono da Espanha, né, e também a crise, né, da monarquia portuguesa, o rei de Portugal foge, né, para o Brasil. Tudo isso faz com que o cenário seja estimulado, né, seja adubado para movimentos revolucionários que vão eclodir de norte a sul, que vão possibilitar a independência, né, das antigas colônias espanholas e que vão projetar no novo mundo um modelo político a ser seguido que são os Estados Unidos da América, né, com a sua estruturação de Estado federalista, constitucionalista, né, e com forma republicana. Os Estados Unidos eles se colocam, né, como um modelo prático de aplicação das novas ideias ilustradas em relação à organização de Estado, né? A primeira experiência concreta onde o pensamento do iluminismo é, né, posto em prática durante o processo de independência das 13 colônias britânicas. Vale salientar que o mundo, né, anglófono, já, né, Inglaterra, Estados Unidos, o que viria a ser os Estados Unidos, já vinham embebidos de uma cultura parlamentária, né, que remontava a muitos séculos atrás. Né, isso favoreceu que todo esse processo tenha ocorrido lá. E eles vão formar um governo republicano, como eu mencionei há pouco, né, uma coisa diferenciada em relação ao que acontece em toda a Europa. O presidente eleito, com a base constitucional que atendia, que cobria igualmente toda a população, pelo menos teoricamente, todos, né, no regime constitucional são iguais perante a lei, e que articulava as 13 colônias em uma federação. Ou seja, cada uma delas mantinha a sua autonomia, né, e contribuía para um poder central que articulava todas elas, fazendo com que todas elas ficassem mais fortes, né, perante o inimigo no momento que era da independência, que era o Reino Unido, a Inglaterra. Então, esse modelo, ele provou a funcionalidade, vamos dizer assim, da teoria, né, e passou a inspirar várias outras nações no continente americano. Né? Daí que haja, né, tanta circulação de textos, haja tantas menções aos Estados Unidos como modelo, desde da Inconfidência Mineira, né, passando por 17, chegando a 24. Mas falando novamente do Manuel de Carvalho,
Ao voltar dos Estados Unidos para Pernambuco, ele participa do movimento constitucionalista, que expulsou o general Luiz do Rego e implantou o governo presidido pelo Gervásio Pires. Nessa ocasião, ele se tornou o intendente da Marinha. E ao ser escolhido presidente da província, contrariando a caneta do Império, que tinha nomeado Francisco Paz Barreto, Morgado do Cabo, já chegou botando quente. Inclusive, afastou funcionários públicos e mandou embora quem era ligado a Portugal, o que vai torná-lo detestado pela corte de Dom Pedro. E nessa época, a gente precisa falar aqui, tinham 2 jornais batendo forte no Império e fazendo a cabeça de boa parte dos pernambucanos e nordestinos. O Sentinela da Liberdade, do Cipriano Barata, e o Tifes Pernambucano, do Frei Joaquim do Amor Divino, mais conhecido como Frei Caneca. A gente faz esse coro aqui para sublinhar a importância desse autêntico herói pernambucano, que vai começar a aparecer muito a partir de agora. Já já a gente fala mais dele, ou melhor, vamos fazer um episódio todinho sobre ele. Mas por enquanto, basta saber que ele apoiava o governo do Manuel de Carvalho não só pela imprensa, mas também como um conselheiro. E no jornal Tifes Pernambucano, Frei Caneca não tinha medo nenhum. Batia duro na postura cada vez mais autoritária do Dom Pedro I. Sim, voltando a falar daquele impasse sobre o presidente da província de Pernambuco, o homem nomeado pelo Império, o Paz Barreto, Morgado do Cabo, não fica quieto no canto dele. Começa a pressionar para tomar posse, com o apoio das câmaras do Recife e da Mata Sul. Mas as de Olinda e da Mata Norte ficam cozinhando ele. Vamos lembrar que o Recife tinha acabado de passar da condição de vila para de cidade. Nessa época, a capital era Olinda, mas Recife era o centro comercial e tinha muita influência dos portugueses e seus descendentes. Ao mesmo tempo, o Império pressionava pelo juramento da Constituição que Dom Pedro I tinha mandado fazer. E começa a se formar um complô envolvendo, entre outras figuras, gente como o português Elias Coelho Sintra. E quem era esse cara? Simplesmente o maior negociante atlântico de escravizados de Pernambuco. Consta na plataforma internacional de banco de dados do comércio transatlântico de escravizados que ele trouxe em seus navios 11.335 escravizados naquelas 3 primeiras décadas do século XIX. Homens e mulheres que chegavam com a letra E gravada no peito esquerdo. Elias já tinha lutado contra os republicanos de 1817, chegando a fugir para a Bahia. E, claro, fica na oposição ao movimento que questionava o governo de Dom Pedro I. No governo de Gervásio Pires, Elias Coelho Sintra fez abaixo-assinado pela permanência das tropas portuguesas em Pernambuco. Era um homem de posses, sendo uma delas a Campina dos Coelhos, hoje bairro dos Coelhos, no Recife. E agora financiava o grupo que queria derrubar o Manuel de Carvalho. Eles chegam a fazer uma quartelada e prendem Manuel de Carvalho, o presidente da província eleito pelo Grande Conselho, na fortaleza do Brum, em 20 de março de 1824. Mas a resposta vem rápido da Câmara de Olinda e das tropas do interior e ele é solto. Nisso, o Morgado do Cabo, nomeado pelo Império, vai tentar instalar um governo provisório na Vila do Cabo. Depois, se retira para Alagoas, indo se instalar na Barra Grande, onde vai organizar a resistência ao governo eleito. Um dos reforços vem dos indígenas da aldeia de Jacuípe, um arraial militar próximo aos engenhos de açúcar da Zona da Mata, criado após a repressão ao Quilombo dos Palmares. Como a gente sabe, o colonizador usava das rivalidades entre povos originários para obter seus próprios interesses. E esses indígenas de Jacuípe, junto com os da aldeia de Barreiros, vão ter uma participação importante após a proclamação da Confederação do Equador nos conflitos que aconteceram na zona da Mata Sul, na fronteira entre Pernambuco e Alagoas. Ok, mas a gente ainda não chegou lá. Agora, para o Império, a recusa dos pernambucanos em empossar o nome escolhido pelo imperador era considerado um ato de rebelião, um crime de lesa majestade. Ainda mais porque os insurgentes começam a defender uma nova constituinte, num local distante do Rio de Janeiro e das tropas imperiais.
Quando a coisa escala, a corte manda para Pernambuco 4 navios, sob o comando do capitão de mar e guerra John Taylor, para garantir a posse do Paz Barreto, o Morgado do Cabo. Era isso ou o bloqueio do Recife e a prisão de Manuel de Carvalho. Antes de chegarem em 31 de março, ainda desembarcaram tropas em Alagoas, onde estava o Paz Barreto. Aí Pernambuco foi, atendeu ao apelo da corte, empossou o Paz Barreto, não foi? Claro que não. Só que não. O Grande Conselho decide manter Manuel de Carvalho na presidência da província. E o capitão John Taylor declara o bloqueio do Porto do Recife a partir de 7 de abril de 1824. E o Manuel de Carvalho? Primeiro, ele reage com uma proclamação. Pernambucanos, João Taylor, comandante da fragata Niterói, contra todos os direitos das gentes, declarou aos cônsules das nações estrangeiras, aqui residentes, que se achava este porto em bloqueio, pérfido. E pensará este mercenário que intimida com bravatas os bravos pernambucanos, ou que desse modo nos porá na necessidade de retrogradarmos um só passo na carreira da liberdade? E depois ainda mandou prender os emissários do capitão John Taylor. E o governo de Pernambuco decidiu atacar a província de Alagoas, afirmando que os governantes de lá estavam dando auxílio às tropas desertoras. Esse bloqueio dura 3 meses e só faz aumentar a reação aos portugueses que viviam no Recife. Como a gente falou no começo desse episódio, o major Emiliano Munduruku liderou um levante contra eles que poderia ter terminado no banho de sangue. Bom, Emiliano Munduruku merecia um episódio só para ele. Para começar, o sobrenome, Munduruku. Não se sabe se era de batismo ou se ele mesmo escolheu. Munduruku é um povo indígena amazônico que, aliás, está sofrendo hoje com a invasão do garimpo e a contaminação pelo mercúrio. Há quem acredite que Emiliano escolheu esse sobrenome como afirmação patriótica. Havia um costume na época entre os revolucionários das colônias americanas de adotar nomes de povos originários como manifestação de uma nova identidade nacionalista e independente da Europa. Emiliano Munduruku vai participar até o fim da Confederação do Equador e depois consegue fugir para os Estados Unidos, onde move a primeira ação contra a segregação racial naquele país, em 1833. Isso ocorre quando a mulher dele e a filha de 1 ano são impedidas de acessar uma área de um navio exclusiva de mulheres por serem negras. E ele tinha pago a tarifa mais cara. Emiliano Munduruku ainda vai para o Haiti e também para Venezuela e Colômbia, onde tenta participar do movimento de libertação das colônias espanholas liderado por Simão Bolívar. Pedro Pedroso e Emiliano Munduruku são figuras com origens similares naquele contexto. Pretos, militares, desfavorecidos nas promoções e com influência entre a população. Mas eles vão para lados opostos nessa história. Sobre isso, conversamos pelo WhatsApp com o professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, André Machado. Ele é especialista na história do Brasil no século XIX. Mas, na verdade, você tem uma série de movimentações, de desejos, de mudança que vêm de homens menos privilegiados dessa sociedade. Então, você tem uma participação de homens negros no Exército, nas Forças Armadas de Pernambuco, que é muito interessante, a começar pelos seus líderes. Aqui na própria Confederação do Equador há projetos distintos, né? E mesmo entre os homens negros na Confederação do Equador há projetos distintos. O que torna realmente muito difícil, né, uma unificação e para uma maior força desse movimento, na medida que esse movimento é muito plural. Voltando a 1824, emparedado pelos federalistas republicanos, Dom Pedro ainda tenta uma cartada. Um recuo tático substituindo a nomeação do Paz Barreto, Morgado do Cabo, por José Carlos Meirinck. Era um cara que ele devia achar que seria mais fácil de engolir, do tipo que consegue ficar bem politicamente em qualquer situação. Meirinck era um mineiro radicado em Pernambuco que tinha servido ao governador português Caetano Pinto, expulso pelos revolucionários de 1817 e depois foi secretário do governo revolucionário.
Derrotados os revolucionários, acreditem, ele vai trabalhar para o general Luiz do Rego, que executou quem tinha se alistado no movimento de 1817. A mulher dele era sobrinha de Gervásio Pires. Meirim, que era um nome de consenso, que Dom Pedro tinha escolhido pensando na conciliação e para evitar a guerra. O imperador dizia: espero que os bons e honrados pernambucanos acharão nesta saudável providência o sincero desejo que anima meu coração paternal de ver prontamente consolidada a independência e todas as províncias intimamente ligadas. E devo esperar que essas minhas últimas ordens serão pronta e fielmente executadas. Em caso contrário, serão tratados como rebeldes e como tais entregues ao rigor das leis. Uma linha bem passiva-agressiva essa de Dom Pedro, hein? E olhe, surpreendentemente, Manuel de Carvalho até deu sinais de que poderia topar, mas o Meirim que é que não quis entrar nessa roubada. Sim, senhoras e senhores, o novo homem nomeado pelo imperador e que já tinha servido em governos de diferentes lados se recusou a tomar posse da presidência da província. Até dá para entender. Era uma missão ingrata pra caramba. Ele chegou a ser ameaçado de morte quando a nomeação foi anunciada. Calma, a história dele ainda vai ter uma reviravolta, depois a gente conta. E então, a Câmara do Recife se reúne em 6 de junho de 1824 para decidir sobre o juramento do projeto de Constituição Política do Império. Diz a lenda que o povo apareceu com faca de ponta para meter em quem jurasse a Constituição do Dom Pedro. Aliás, imagina você, ali, no meio dessa reunião, olhando para o lado e vendo aqueles caras que tinham passado 4 anos no inferno da prisão em Salvador e que tinham perdido seus companheiros mais próximos enforcados pelo governo quando o rei era o pai do Dom Pedro. E de repente, no momento mais decisivo de suas vidas, todos eles param em silêncio para ouvir um padre de batina e cabelos ruivos. Sim, ele mesmo, Frei Caneca, o autor dos inflamados artigos do jornal Tifes Pernambucano, uma das mentes mais brilhantes daquela geração. E ele fez uma exposição bem forte, falando do risco de retrocesso na independência e defendendo uma Constituição com a legitimidade da população, ou seja, taxando de ilegítima a do Império. Também rechaçou a ideia de um poder moderador e denunciou o uso da força pelo imperador e o bloqueio naval ao Recife. Como jurar o projeto sob os canhões do bloqueio naval? Vamos ouvir um pouquinho das palavras dele próprio, Frei Caneca. Não se deve adotar, nem jurar como Constituição do Império o projeto oferecido para este fim. Muito principalmente quando vemos que estava a representação nacional usando da sua soberania em constituir a nação e sua majestade pelo mais extraordinário despotismo e de maneira mais hostil dissolveu a soberana Assembleia e se arrogou o direito de projetar constituições. Em sua majestade não há atribuição alguma, donde se possa deduzir o poder de nos dar a Constituição, mandá-la jurar. E o Grande Conselho aprovou o voto de Frei Caneca. E não recebeu nem jurou o projeto de Constituição do Imperador. 5 dias depois, uma reviravolta. Com medo de uma invasão do Brasil por Portugal, o imperador ordenou que as forças navais se concentrassem na capital do país, lá no Rio, e as províncias se preparassem para resistir por conta própria. Com isso, o bloqueio do porto do Recife foi suspenso após 3 meses. E aí, o sentimento, que podia até ser de alívio, se mistura com uma sensação de que Pernambuco tinha sido abandonado à própria sorte, por quem era considerado o defensor perpétuo do Brasil no caso de um ataque da esquadra portuguesa, ou até mesmo a impressão de que essa invasão portuguesa às províncias do norte poderia ser desejada pela corte imperial. E aí chegamos ao dia 2 de julho de 1824, o dia que Manuel de Carvalho Paz de Andrade, presidente eleito da província de Pernambuco, dirige proclamações aos pernambucanos e demais províncias do norte, conclamando a rebelião, o que inicia de fato a Confederação do Equador. Eis alguns trechos. Brasileiros, o imperador insultou caluniosamente o respeitável corpo que representa a nova soberania e, desembainhando a homicida espada de um só golpe, fez em pedaços aquele soberano corpo e dilacerou seus membros.
Aqui, ele está falando da Assembleia Constituinte que Dom Pedro dissolveu em 1823. Segue o baile. Salta aos olhos a negra perfídia. Os pernambucanos, já acostumados a vencer os vândalos, não temem por suas bravatas. 12 mil baionetas manejadas por outros tantos cidadãos soldados de primeira e segunda linha formam hoje uma muralha inexpugnável. Em breve teremos forças navais. Brasileiros, pequenas considerações só devem estorvar a pequenas almas. O momento é este. Salvemos a honra, a pátria e a liberdade, soltando o grito festivo. Viva a Confederação do Equador! Assinado Manuel de Carvalho Paz de Andrade, presidente. Viva! O terceiro episódio do Sagas Pernambucanas Confederação do Equador chega ao final, mas a gente segue junto, nessa viagem por um dos momentos mais marcantes da história de Pernambuco. Exatamente, André. Eu, você e quem nos ouve. Bora fortalecer esse podcast? Comenta nas nossas redes, @AssembleiaPE, no Instagram e no YouTube, com qual desses personagens históricos que a gente citou aqui no podcast você mais se identifica e por quê. Compartilha e avalie o nosso podcast com 5 estrelinhas no seu agregador preferido. O podcast Sagas Pernambucanas Confederação do Equador é uma realização da Rádio Alep e da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco. A pesquisa e o roteiro são de André Zahar, que divide a locução com Clarissa Falbo, responsável também pela produção. A edição de som é de Danilo Cavalcante e Davi Nascimento, que também assina a trilha sonora original. O projeto contou com a formação em podcast por meio da oficina da radialista Lina Fernandes, promovida pela Escola do Legislativo. A pesquisa teve o apoio da Biblioteca da Alep. Neste episódio, usamos trechos instrumentais das músicas Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, e Sangue de Bairro, de Chico Science e Nação Zumbi. Na vinheta, usamos um trecho da música Cantiga Brava, de Geraldo Vandré. Este programa e demais conteúdos da Rádio Alep podem ser ouvidos no nosso site www.alep.pe.gov.br e nas plataformas de podcast Spotify, Deezer, Google Podcasts e outros. Sagas Pernambucanas, a história de Pernambuco como você nunca ouviu.